Você tem filhos adultos que ainda moram na sua casa? Além de morarem na sua casa, ainda dependem financeiramente de você? Ou não moram mais na sua casa, mas ainda dependem daquela ajudinha para pagar as contas, porque o dinheiro nunca dá? Eu sou Rosa Rios, analista corporal da Empower, e eu ajudo você a destravar a sua carreira, o seu negócio em apenas 2 passos. E tenho ajudado profissionais do mundo inteiro, do Brasil, da Europa, assim como coaches, empresários, advogados, pedagogos. Tenho ajudado inúmeros profissionais. Você sabe o porquê de o seu filho adulto ainda não ter conquistado a independência financeira e profissional? Ou será que eles já conquistaram, mas ainda dependem financeiramente de você? Você está cansada de ter que cuidar e sustentar o seu filho adulto? Quer saber como resolver tudo isso? Você já percebeu como tem crescido a quantidade de pais com filhos adultos morando em suas casas? Se isso acontece com você, não fique achando que só acontece na sua casa. Essa tem sido a realidade de muitas famílias brasileiras. Ah, Rosa, não, os meus filhos já estão na casa deles. Deus me livre, filho morando dentro de casa de novo, quero sossego. Eu mando só uma ajudinha todos os meses para ele. Mas quanto tem te custado esta paz? Quanto você manda de ajuda todos os meses para o seu filho adulto? Será mesmo? Há quanto tempo que isso acontece? Esses relatos estão por toda parte. E pode ser que não seja na sua casa, mas seja na casa da vizinha, na casa da sua amiga, na casa de algum parente seu, não é verdade? Eles estão por toda parte, todos os dias eu atendo pessoas, mães e filhos que me procuram porque querem sair da casa dos seus pais ou pais que querem saber como ajudar os filhos que estão ainda dentro das suas casas, dependendo daquela ajuda financeira. A maioria dessas pessoas me diz o seguinte: ah, mas não tem quem cozinhe para ela, ah, mas ela não pode morar sozinha, ela ficaria muito sozinha, ficaria muito ruim para ela. Outras pessoas dizem assim: ah, não, é porque ela me faz companhia, então eu não quero ficar sozinha e é muito bom ter a minha filha aqui comigo. Outras dizem: ah, ela perdeu o emprego, ela não tem como se sustentar. E ainda ouço pessoas que dizem: ah, ela separou do marido e tem uma filha pequena, então eu ajudo a cuidar da minha netinha, afinal, né, é a minha netinha e a minha filha precisa sair para trabalhar. Enfim, são muitas explicações, cada uma mais convincente do que a outra. Mas convincente para quem mesmo? Porque a verdade é que isso está te custando um preço muito alto. E tá pesado, isso tá ficando pesado demais para você. Você, na verdade, não está nem aguentando mais. Qual o motivo mesmo que você faz isso? Eu vou te dizer. Existem algumas dores que estão lá atrás na sua infância e é porque você viveu essas dores, tem esses medos que você não consegue fazer diferente. E eu vou te falar aqui agora quais podem ser alguns desses medos. Você pode ter medo de abandonar o seu filho ou a sua filha adulta nestas circunstâncias. Pode também ter medo de precisar da ajuda deles, de precisar ser acolhida por eles em algum momento da sua vida e não contar, já que você não a acolheu nesse momento da sua vida. Você também pode ter medo de ser julgada pelas pessoas que estão ao seu redor, de dizerem: olha, aquela mãe não está apoiando o filho que está precisando. Você pode até se sentir culpada pelo que está acontecendo com seu filho neste momento. Ou pode ter medo de não estar sendo uma boa mãe também, né? Eu imagino que existe mesmo um grande conflito aí dentro de você e talvez nem você mesma consiga explicar quais razões te levam a fazer isso com o teu filho. Mas fica aqui comigo que eu vou te ajudar a pensar sobre esse assunto agora. Vamos começar entendendo de onde vêm esses medos e essas sensações que estão aí dentro de você. Entendendo cada uma dessas explicações que você traz para justificar continuar dando aquela ajudinha ou acolhendo esse filho adulto que ainda está aí
dentro da sua casa, dependendo da sua ajuda, dependendo do seu dinheiro. Se eu te disser que a resposta para tudo isso está aí no formato do seu corpo e que você está realmente certa em relação a cada um desses sentimentos, em relação a cada uma dessas sensações que você tem aí dentro de você. Se você acha que isso acontece só aí na sua casa, acontece somente com você, ou que é falta de sorte do seu filho, ou até de você mesma, que os tempos não estão bons, se você acha que até que jogaram uma praga em você, não, você está enganada, não é isso aí ainda. Um dia desses eu atendi uma mãe, uma senhora com mais de 65 anos de idade. Ela tem 4 filhos e um desses filhos tem vivido nos últimos anos totalmente dependente financeiramente desta mãe. E quando eu a atendi, o estado de saúde emocional, física e mental desta mulher estava extremamente debilitada. Ela é divorciada há alguns anos e também aposentada há algum tempo. E o que ela recebe de pensão é suficiente, na verdade é mais do que suficiente para custear as despesas dela com muita tranquilidade. Este filho mais velho dessa senhora, ele sempre foi tratado como vítima por ela. E ela faz isso porque ele presenciava algumas brigas entre o casal, inclusive alguns abusos, alguns comportamentos abusivos, de violência doméstica, e isso fez com que ela acreditasse que esse comportamento dele, que essa dificuldade dele em se sustentar, estava relacionada a todas essas questões que ele presenciou ao longo da vida. Este filho dela, que já está hoje com mais de 40 anos, ficou desempregado há 5 anos e desde então ele começou a depender completamente da ajuda dela para custear todas as suas despesas pessoais e familiares. Ele é casado e, juntamente com a sua esposa, tem 2 filhos, mas também tem outros filhos que são frutos de relacionamentos anteriores para os quais ele também não paga nenhuma pensão. Acontece que para manter este filho, esta senhora estava enviando para ele todos os meses o valor equivalente a mais de um salário mínimo, que representa quase a metade da aposentadoria dela. Em troca disso, ela acabava deixando de cuidar da sua saúde e de outras coisas importantes também, como por exemplo, a manutenção da sua casa, trocar alguns móveis que já estavam ficando velhos, deixou inclusive de pagar o plano de saúde dela para continuar enviando essa ajudinha mensal para o seu filho. E isso aconteceu por aproximadamente 4 anos. E talvez você esteja aí pensando, né? Nossa, que filho é esse que explora a mãe dessa maneira? Ou então, como essa mãe permitiu que o filho fizesse isso com ela? Ou até você esteja achando, não, ela fez certo, afinal, como ela iria abandonar o filho, deixar ele passar necessidade? Não dá, né? O fato é que pais que são adultos saudáveis jamais vão criar os seus filhos para que se tornem dependentes deles quando se tornarem adultos. Inclusive, eu gravei um vídeo que fala sobre isso. Pais desnecessários, filhos bem-sucedidos. E você pode assistir clicando aqui no link que está aparecendo para você. Outro detalhe é que esses pais que são adultos saudáveis também não se tornam dependentes desses filhos, dos seus filhos, quando eles envelhecem. Assim como os filhos adultos que são saudáveis também não vão depender financeiramente dos seus pais. Rosa, o que é esse tal de adulto saudável que você tanto tá falando aí, né? Calma, vou te explicar. Eu não estou falando de pessoas, de adultos que não têm doenças emocionais ou físicas. Não. Um adulto saudável é aquele que não tem dependência emocional. É aquele que aprendeu a caminhar para a vida com as suas próprias pernas. Eles são autônomos e independentes. Aprenderam a caminhar sem depender dos seus pais, nem emocional, nem física, nem financeiramente.
Eu vou explicar para você o que isso significa e para isso nós vamos começar do começo. O caminho natural de qualquer criança é caminhar para a vida com autonomia. E ela faz isso quando bebezinho ainda, se afastando do ninho, se afastando desse acolhimento e dessa proteção que nós pais levamos para elas. Acontece que nós pais nem sempre permitimos esse afastamento da criança do ninho, né? Por quê? Porque nós muitas vezes possuímos buracos em nós, buracos emocionais que nós transferimos para os nossos filhos. E fazemos isso, por exemplo, quando não permitimos que a criança faça aquilo que ela já consegue fazer, como por exemplo, a criança já consegue pegar um copo com água e ao invés de estimularmos essa criança a ir lá pegar a sua água, nós trazemos a água e entregamos na mão dessa criança. Ou ainda, quando nós cobramos que ela faça alguma coisa que ainda não está pronta para fazer. Como, por exemplo, se ela ainda não está pronta para começar a aprender a preparar a sua própria comida e nós a expomos nessa situação que muitas vezes representa até um risco. Esse tipo de comportamento dos pais gera na criança uma desorientação. Ela vai começar a se perguntar: o que eu já estou pronta para fazer? O que eu ainda não estou pronta para fazer? Ela fica confusa, não sabe então o que é que ela já pode realmente fazer sozinha, sem depender desses pais. Os buracos, as carências que temos lá da nossa infância, que nos levam a achar que nós precisamos ser amados pelo outro, que nós precisamos ser acolhidos pelo outro, que precisamos nos justificar para o outro. Tudo isso começa a vir à tona exatamente nesse momento da nossa vida. E isso acaba influenciando a maneira como nós criamos os nossos filhos. Criamos esses filhos muito mais voltados para atender às nossas necessidades como adultos, as nossas carências como adultos, do que para atender a necessidade que essa criança, esse adolescente e esse futuro adulto realmente tem. Só que, para que essa criança e esse adolescente se tornem um adulto realmente saudável, eles precisam de um espaço seguro para isso. E este espaço seguro diz respeito à segurança física, à segurança emocional e também à segurança financeira. Mas como assim, Rosa? Explica isso melhor para mim, eu não estou entendendo nada. E eu vou te explicar mesmo. O que seria essa integridade física primeiro, né? Para compreender. Seria justamente preservar esse lugar onde a criança brinca. É essa criança poder estar em lugares onde ela pode brincar, onde ela pode explorar, onde ela pode ficar realmente sem comprometer a integridade física dessa criança. É dar a ela a segurança de estar num ambiente onde ela possa brincar sem risco à integridade física dela. Já a segurança financeira é garantir à criança a capacidade que nós adultos precisamos garantir de dar a ela todas as necessidades, né? De suprir as necessidades básicas dessa criança, principalmente. A criança precisa se alimentar, a criança precisa de saúde, precisa de material escolar e tudo isso depende de dinheiro, não é verdade? Por fim, mas não menos importante, está a segurança emocional que essa criança precisa, que é o quê? Ela ter um ambiente equilibrado, um ambiente onde as pessoas se respeitam, onde elas não presenciam violência doméstica, onde elas têm ali um espelho para seguir para a vida com esse ambiente com equilíbrio emocional. Tudo isso é muito importante porque a criança ela vai se espelhar, ela vai aprender a lidar com as suas emoções observando os seus pais. É a maneira como você lida com as suas emoções e como você segue para a vida que vai servir de exemplo para o seu filho, para a sua filha se espelharem em você. Então,
ela precisa sim de um ambiente seguro, onde ela não esteja exposta a risco de acidente, precisa também de um ambiente seguro financeiramente, onde ela tenha essas necessidades atendidas, essas necessidades básicas correspondidas, e também de um ambiente seguro emocional, onde ela possa receber afeto, mas também receber limites. Você não pode esquecer que isso também é muito importante para a criança. Quando os pais oferecem para os seus filhos este ambiente seguro financeiramente, emocionalmente e fisicamente, eles conseguem criar, construir filhos que vão ser adultos saudáveis e, consequentemente, também não dependerão mais dos seus pais para seguirem para a vida, porque eles terão construído, sim, uma carreira bem-sucedida, estarão prontos para construir a sua vida financeira bem-sucedida e emocionalmente prontos também para seguir para a vida e construírem a sua própria família. Isso inclui, inclusive, a percepção de autorrespeito, onde eu me respeito e corro atrás dos meus sonhos, e o meu filho também vai aprender a se respeitar e correr atrás dos sonhos dele. Acontece, Rosa, que o meu filho já é adulto, eu já criei meu filho, já fiz algumas coisas, errei porque não sabia e tá tudo bem nesse sentido, né? Mas agora ele tá aqui, dependente de mim, depende financeiramente, depende emocionalmente e às vezes até fisicamente. E agora? Antes que você comece a se culpar por tudo que aconteceu na sua história ou na história do seu filho, ou até a acusar outras pessoas, né? Ou a responsabilizar outras pessoas por tudo isso, para pensar comigo aqui. Você pode mudar a história? O que já aconteceu, você tem como alterar? Não, né? Então, isso é passado, já aconteceu. O que você pode modificar é o agora, é daqui para frente. E nesse sentido, você vai aprender comigo aqui como fazer isso. Você só pode mudar agora o seu futuro e essa mudança vai vir a partir das escolhas que você está fazendo a partir de agora. E quando você muda as suas escolhas, você muda o seu futuro e também influencia nas pessoas que estão ao seu redor. Rosa, como é que eu faço para ajudar o meu filho, a minha filha a se tornar um adulto saudável agora? Como é que eu consigo isso? Eu tenho como mudar isso? Tem sim. Basta que você faça as escolhas corretas a partir de agora. E para entender como fazer essas escolhas de maneira mais correta, vamos entender o que está por trás dessas escolhas, né? Das escolhas que você está fazendo agora. Lembra que no início do vídeo eu falei aqui para você que nós, quando nos tornamos mães, projetamos em nossos filhos as nossas carências, os nossos medos, as nossas frustrações, enfim, os buracos que temos aqui dentro, nós acabamos projetando em nossos filhos quando nos tornamos mãe. Lembra disso? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando você se tornou mãe e acabou projetando todas essas carências no seu filho, na sua filha, e isso fez com que ele não se tornasse esse adulto saudável que ele poderia ter se tornado. E agora, o que você pode fazer para mudar tudo isso? A primeira coisa que você precisa fazer é voltar a olhar para você e cuidar de você. E você não estará abandonando o seu filho ao fazer isso. Você estará primeiro cuidando da pessoa mais importante, que é você. Para conseguir ajudar o seu filho, a sua filha, que já são adultos, mas que ainda não são autônomos, ainda não estão independentes, não conseguiram seguir para a vida de forma saudável, você vai precisar entender a culpa que você traz, o que te leva a assumir essa responsabilidade e achar que você precisa resolver esse problema dele hoje. Nós vamos entender juntas agora quais foram as carências que você tinha
quais foram essas carências que ficaram sem acolhimento, que fizeram você achar que precisaria suprir essas carências no seu filho para que ele não se tornasse, não ficasse com essas mesmas carências que você ficou, ou pior ainda, que você tentasse suprir essas carências através do seu filho ao se tornar mãe. Vamos entender isso agora, vamos fazer uma viagem lá atrás para entender de onde vem tudo isso. Existem 5 sensações que nós vivemos na nossa infância e que determinam a maneira como nós pensamos e agimos diante da vida. E, com certeza, uma ou algumas dessas sensações estão sendo projetadas na sua maternidade, estão sendo ressentidas nessa relação e nós precisamos entender quais são elas e por que você está projetando toda essa carência, toda essa necessidade na relação com o seu filho. Como eu falei, são 5 sensações e eu vou agora dizer cada uma delas para vocês. A primeira é rejeição, a segunda é de abandono, a terceira de manipulação, a quarta de humilhação e a quinta de traição. E foram essas sensações que formaram os traços de nossa personalidade e, portanto, estão aí influenciando na maneira como você pensa, sente e age em todas as áreas da sua vida, inclusive na maternidade. Todos nós passamos pelas 5 sensações, só que em intensidades diferentes. E essa intensidade está revelada no formato do nosso corpo. O formato do nosso corpo revela qual foi a intensidade com que vivemos cada uma dessas 5 sensações. E são elas, essas sensações, que estão aí influenciando na sua mente e te impedindo de ajudar o seu filho, a sua filha, a se tornar um adulto autônomo e saudável. E cada uma delas vai nos influenciar por razões diferentes. Vamos entender agora quais são essas razões e depois me conta aqui nos comentários com qual delas você mais se identificou. Se você viveu a sensação de rejeição, você não vai querer o seu filho lá dentro de casa, vai preferir ele no canto dele mesmo, mas vai mandar aquela famosa ajudinha no final do mês para ajudá-lo a pagar as contas dele. Mas se foi a sensação de abandono, você vai preferir ele aí, dentro da sua casa, bem pertinho de você, para você ver todos os dias, para você ter o contato, ter a companhia, ter o acolhimento. Você vai preferir ele aí com você. Ele aí com você vai te ajudar a não se sentir culpada achando que está abandonando o seu filho, Além disso, você vai ficar com crédito. Afinal, vai que você precisa um dia e, se o ajudou na hora que precisar, vai poder receber também esse acolhimento por ele. Se a sensação que você viveu foi a de manipulação, muito provavelmente você mantém a ajudinha para esse filho porque você se sente devedora de algo, alguma coisa que você deixou de fazer quando ele era criança e a faz querer continuar ou resolver essa questão agora que ele já ficou adulto. Se tem uma coisa que você não gosta é de ficar devendo nada a ninguém. E é por isso que você vai continuar pagando essa conta enquanto ela ainda existir aí dentro de você. E sabe o que é pior? Ela costuma ser infinita. Mas se o seu medo é ser acusada pelas outras pessoas, de que a culpa pelo que o seu filho está vivendo agora é sua, foi algum erro que você cometeu lá atrás, no passado, então a sensação que você viveu em maior intensidade é a de humilhação. E o perigo aí é que, neste caso, você vai tender, inclusive, a abrir mão da sua própria vida, a abrir mão de coisas importantes para você, para carregar esse fardo. Agora, se a sensação que você viveu foi a de traição, o que te faz agir assim com teu filho é achar que você precisa ser uma mãe perfeita e para ser perfeita você precisa dar conta dessa responsabilidade. Afinal, o filho é uma responsabilidade nossa, não é verdade? E enquanto ele não estiver pronto, você não vai querer deixar ele seguir sozinho e vai acabar assumindo a conta dessa responsabilidade. E aí, você se identificou com qual sensação?
Lembra de colocar aqui nos comentários, hein? Quero ver lá. Mas você deve estar aí se perguntando: Rosa, eu já me identifiquei, eu já sei qual é a causa que tem me levado a sustentar o meu filho, a continuar ajudando o meu filho financeiramente. Mas e agora, o que eu faço? Como é que eu resolvo tudo isso? A primeira coisa que você precisa fazer agora é agir, é fazer escolhas que te levem na direção daquilo que você realmente deseja. Se você não deseja mais ficar vivendo essa vida dependendo dessas questões emocionais todas que estão aí rondando a sua mente, influenciando nas suas escolhas, nas escolhas que você tem feito agora, você precisa mudar. E lembra do que eu falei, as escolhas do passado você não tem como mudar, mas as escolhas do futuro você pode mudar agora. E para isso, você precisa conhecer, entender quais são os seus recursos e como eles podem te ajudar a ter a vida que você realmente deseja e a ajudar o seu filho a construir, a desenvolver essa autonomia agora. Eu vou te dar agora algumas dicas que vão te ajudar a ajudar o seu filho também a construir essa autonomia. E se você se identificou mais com a sensação de rejeição, reflita comigo. Enquanto você ficar mandando essa ajudinha todo mês, ele não vai se sentir estimulado, não vai ter incentivo nenhum para mudar essa condição, não é verdade? Então, o que você pode fazer? Senta com ele, monta algumas estratégias que poderão ajudá-lo a aumentar a renda, a ganhar mais, e assim ele vai se sentir estimulado para melhorar, para resolver e se tornar independente, autônomo financeiramente. Se foi com a sensação de abandono que você se identificou, me diga se faz sentido para você. Enquanto você cuida do seu filho adulto para não abandoná-lo, quem é que cuida de você afinal? Será que você não estaria se abandonando? Eu recomendo que você chame o seu filho para uma conversa, exponha para ele o quanto está pesado para você ficar dando essa ajudinha todos os meses. Coloque para ele, abra o seu coração e eu tenho certeza que isso vai ajudá-lo a refletir sobre o que ele está fazendo e também tomar algumas decisões para não ficar mais dependendo financeiramente de você. Já para você que se sente devedora do seu filho, que tal liquidar essa fatura? Afinal, você já deu a ele tudo de mais valioso que ele possui, que é a vida. E se ele chegou até aqui, é porque você também fez a sua parte, não é verdade? Então, nada de ficar tentando pagar uma fatura impagável. Negocie com ele, dá um tempo a ele para que ele possa se organizar e resolver essa questão e comece a ver os ganhos que você vai ter quando ele começar a andar com as próprias pernas e você tiver a sua vida inteirinha só para você vivê-la, hein? Já pensou? Se o seu medo é tomar a decisão errada e acabar deixando o seu filho ainda mais ferrado, e o pior, você ser responsável por isso, o melhor a fazer é sentar e conversar com ele. Mas antes desta conversa, planeje o que você vai conversar com ele. Coloque tudo no papel para não esquecer os principais pontos. E você vai precisar disso para tirar esse peso aí das suas costas. Mas se você se cobra perfeição como mãe, tá na hora de fechar essa conta. Afinal, o seu filho já é adulto, ele já faz as próprias escolhas e você não tem mais como interferir nisso, concorda? Quanto mais você tentar interferir nisso, mais você vai atrasar essa jornada. É hora de deixar o controle, de deixar o volante, deixa o seu filho fazer as próprias escolhas, deixa ele crescer e assumir também as consequências das escolhas que ele vai fazer ao longo da vida. Assim vai te sobrar tempo para você controlar a sua própria vida, fazer as suas escolhas e você vai ver como vai ser bom isso. E aí, aceita a proposta? Em todos esses casos, é importante que você estabeleça limites e prazos para finalizar essa ajudinha. Afinal de contas, enquanto você estiver disponível mandando dinheiro para o seu filho, ele vai ficar acomodado, especialmente a depender de como a mente dele está formada. Uma outra coisa muito importante é que você mantenha o respeito.
entre o relacionamento de vocês, no diálogo, na conversa, e a conversa e o diálogo também são muito importantes para que vocês entrem num acordo. E principalmente, tome decisões, faça escolhas. Lembre, não espere que o seu filho tome essa iniciativa. Muitas vezes ele vai acabar se atrasando e demorando de resolver porque você não tomou a decisão antes. Se você se identificou com mais de um desses conselhos, com mais de uma dessas sensações, fique tranquila que tá tudo bem. É normal, porque todos nós vivemos as 5 sensações. Lembra que falei sobre isso? Mas se você deseja ajudar o seu filho a se tornar um adulto saudável, eu posso te ajudar. Eu posso identificar qual a intensidade com que você viveu cada uma dessas sensações a partir do formato do seu corpo. E desta forma nós vamos entender o que te prende, o que te impede de dar autonomia, de ajudar o seu filho a ser um adulto saudável. Em apenas 2 passos, eu consigo te ajudar as sensações que você viveu em maior intensidade na sua infância e estão te impedindo de ajudar o seu filho a se tornar um adulto saudável. O primeiro passo é a análise corporal. Através da análise corporal, eu vou olhar o formato do seu corpo e, vendo o seu corpo, eu vou identificar exatamente quais sensações você viveu na infância e que estão aí influenciando a sua mente, as suas escolhas, as suas emoções e estão te impedindo de te ajudar a ajudar o seu filho a se tornar um adulto saudável e autônomo. E você ainda vai receber o seu dossiê, que é o seu manual de funcionamento, para que você possa consultar a qualquer momento. Ele vai para você em formato digital. O segundo passo é o meu programa Chave Mestra, uma mentoria na qual eu seguro na sua mão, eu ando do seu lado e vou te ajudar a fazer outras escolhas, a fazer escolhas diferentes, melhores e que ajudarão também o seu filho a se tornar um adulto saudável. Me chama agora no link que está aqui na descrição e no comentário, fixado aqui no comentário, para agendar a sua análise. E eu ainda vou te dar de presente uma mini análise totalmente gratuita. Me chama agora! E se você gostou desse vídeo, se você se identificou com o que eu coloquei aqui, lembra de fazer o seu comentário aqui embaixo, eu quero ver o seu comentário. Também aproveita para ativar o sininho para que você seja notificada nos próximos vídeos que eu vou trazer. E compartilha também com aquela pessoa que você conhece, que tem um filho, que depende financeiramente. Você pode ajudar essa pessoa compartilhando esse vídeo com ela também. Te aguardo no próximo vídeo, um beijo e até lá!